Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente qual momento você vai estar assistindo essa aula, mas aqui quem vos fala é o professor Emanuel Júnior, formado em licenciatura em Geografia pela Unicesumar e pós-graduado em Geografia do Brasil pela instituição FAVENE. Hoje vamos falar um pouco sobre os biomas brasileiros. Não sei, vocês fatalmente já ouviram falar sobre, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre essa questão, né, sobre esse assunto dos biomas. Você sabe ao certo qual o tipo de bioma que você habita, quais são as faunas, a fauna, a flora, o que é que compõe o bioma, né, que você reside. Mas antes de mais nada, o que são biomas? Bioma, na verdade, é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Ou seja, cada bioma tem a sua particularidade, tem a sua fauna, né, tem a sua flora, tem as suas transformações e assim por diante. No nosso país, nós temos 6 tipos de biomas, que são eles: o bioma Amazônia, o Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os 3 primeiros, eu não quis falar logo sobre todos no mesmo vídeo, para não ficar algo tão extenso, então vamos dividir aí em 2 aulas a questão dos biomas brasileiros, ok? Como dito anteriormente, cada um possui características distintas, né? E aqui está a apresentação de cada bioma e vamos nos aprofundar nos 3 primeiros aqui, tá bom? Talvez um dos mais conhecidos, ou o mais conhecido, né? Que é o bioma Amazônia, que é considerado o maior bioma brasileiro e também possui a maior reserva de diversidade biológica do mundo. O mesmo corresponde a metade do território nacional. Bom, o clima desse bioma ele é um clima quente e úmido, e sua densidade de vegetação é caracterizada pela floresta amazônica com árvores de grandes portes. Aqui nós temos as principais características, né, do bioma Amazônia. Ali está ali o clima, que é um clima equatorial caracterizado por elevadas temperaturas e grande índice pluviométrico. As temperaturas médias anuais variam entre 22 e 28 graus. A umidade do ar pode ultrapassar os 80% e o índice pluviométrico varia entre 1.400 a 3.500 milímetros por ano. Óbvio que, ultimamente, com a questão do desmatamento, né, das queimadas e afins, essas temperaturas aqui, ultimamente a gente consegue ver temperaturas ainda mais elevadas, né, infelizmente, com a ação do homem no meio que habita, com as ações de destruição cada vez mais, a gente tem tido índices ainda maiores de temperatura, né? E principalmente falta de chuva, porque com a destruição das árvores, a gente tem um índice ainda menor de precipitação de chuvas. Mas isso a gente pode estar falando também de forma mais abrangente num próximo tópico, numa próxima aula. Bom, o relevo amazônico ele é formado de planície de inundação, planalto amazônico e escudos cristalinos. Geralmente não apresenta altitudes acima de 200 metros. Contudo, o Pico da Neblina é considerado o ponto mais alto do Brasil e localiza-se no norte do estado do Amazonas, com altitude de 3.014 metros. Aqui nós temos os tipos, né? Planície de inundação, que é áreas periodicamente alagadas, o planalto amazônico, com altura máxima de 200 metros, e os escudos cristalinos, que têm altitudes acima de 200 metros. Vamos estar vendo um pouquinho deles aqui também. A hidrografia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, e o seu principal rio é o rio, como o próprio nome do estado já traz, né? O próprio rio Amazonas. É o maior rio do mundo em volume de água, com mais de 7.000 afluentes. Outros rios que fazem parte da hidrografia é o Araguaia, o Nhamundá,
o Rio Negro, o Solimões, o Tocantins, Trombetas, Xingu, Purus, Juruá, Japurá, Madeira, Tapajós e o Rio Branco. Já partindo aqui para o lado da fauna, a floresta amazônica que abriga inúmeras espécies de animais, dos quais podemos destacar. Temos a anta, a preguiça, o sagui de bigode, a ariranha, sussuarana, arara vermelha, tucano, morcego e tantos outros que está aqui descrito, vocês podem estar observando melhor. A flora do bioma amazônico, ela tem uma vegetação densa e é formada por árvores de grande porte. Algumas das árvores nativas da Amazônia são as andiroba, pupunha, açaí, seringueira, mogno, cedro, sumaúma e castanheira, e tem muitas outras, e aí eu teria que fazer uma aula só para falar sobre a flora e uma só para falar sobre a fauna, porque a diversidade é imensa. Aqui nós temos aqui uns exemplos, né, da fauna. Aqui nós temos a bacia, né, amazônica, que passa aqui, a flora. Aqui está a questão das... Eu vou retornar aqui para lembrar um pouquinho a vocês. Aqui, lá nós temos naquela imagem, né, tem a planície de inundação, o planalto amazônico e o escudo cristalino. Esse escudo cristalino é de onde a gente consegue retirar a maior parte de minérios e ferro, né, daqui do nosso país. É uma área bem rica, bem explorada e bem disputada, de assim passagem. Está de inundação, os cristais planalto, né, cristalinos, os escudos cristalinos e o planalto amazônico. Só para dar uma recapitulada ali, beleza? Bom, basicamente um pouquinho do nosso bioma, né, da Amazônia se descreve dessa forma aí. E aqui nós temos os estados que correspondem ao bioma Amazônia, que é o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Roraima, a parte de Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Já adentrando aqui o bioma Caatinga, é um bioma, né, com características que são encontradas apenas no Brasil, abrangendo mais de 700 mil quilômetros quadrados de extensão, que equivale a 11% do território brasileiro, e ele é bem predominante aqui na nossa região, né, na região Nordeste. De clima semiárido, é predominante na Caatinga a temperatura média anual do bioma, que está entre 25 e 30 graus. Esse tipo de clima faz com que a região se torne seca e quente quase o ano todo. Bom, a gente que vive aqui no Nordeste sabe bem do que é viver aqui nesse clima semiárido, né? O período de maior precipitação ocorre entre os meses de janeiro e maio, com chuvas irregulares, e já o período de seca é o mais longo durante o ano, que vai dos meses de junho a dezembro. Aqui tem a vegetação, né? Um dos tipos de vegetação da Caatinga. Aqui tem a descrição. Nas áreas mais planas, onde o solo é raso e pedregoso, encontra-se as árvores de pequeno porte, como arbustos e cactos. Em regiões mais altas, pela umidade ser maior, é possível encontrar mata fechada. Tem também a vegetação pode ser dividida em 3 grupos principais, que é o arbóreo, com árvores de 8 a 12 metros de altura, o arbustivo, né, com vegetação de 2 a 5 metros de altura, e os herbáceos, com vegetação com menos de 2 metros de altura. Ali tem, né, as características da caatinga, que são adaptadas ao clima semiárido, ou seja, a aridez do solo e a escassez de água. Aqui um pouco da fauna, que a vida do bioma se estabelece de forma peculiar e bastante diversificada. Temos, né, formigas, abelhas, que desempenham um importante papel dentro do nosso bioma, pois são os agentes disseminadores de sementes e polinizadores. Mas, entretanto, né, com a questão do tráfico de animais, temos um dos nossos grandes problemas enfrentados aqui na Caatinga, e um dos responsáveis pela ameaça à extinção das espécies do nosso bioma. Aí aqui temos exemplos, né, da fauna.
asa branca, cachorro do mato, cutia, onça parda, o periquito da caatinga, preguiça de chifre, sagui de tufos brancos, tatu-bola, dentre tantos outros. Partindo um pouquinho aqui para a flora da caatinga, mesmo com ambiente adverso, muitas das plantas desenvolveram-se, né, aqui na caatinga e para se desenvolverem tem algumas peculiaridades, como casca grossas, espinhos, folhas pequenas, galhos retorcidos e raízes tuberosas. São as características típicas da nossa flora aqui. Aí temos aqui os exemplos do cacto: catingueira, facheiro, juazeiro, mandacaru, palma, umbuzeiro, xique-xique e um vasto, né, desse nosso bioma também, apesar de ser uma área semiárida. As pessoas às vezes pensam que não se dá muita coisa, mas temos muitas espécies, tanto da questão da flora como da fauna, e também temos uma hidrografia bem rica também, né? Aqui, os rios que banham a Caatinga geralmente apresentam suas nascentes fora do bioma, por exemplo, na Chapada Diamantina e florestas montanas da Borborema, de onde a água escoa das cabeceiras até a Caatinga. Devido às elevadas temperaturas anuais, há uma maior evaporação de água e, por isso, a maioria dos rios que correm pelo bioma são intermitentes, ou seja, apresentam-se no período chuvoso. Os dois principais rios que permanecem o ano todo no bioma são, né, o Rio São Francisco, que é bem conhecido, e também o Rio Parnaíba. Mas um destaque é o Rio São Francisco, que constantemente é lembrado aí, né, seja em novelas, em séries e reportagens, ou nas tentativas de abastecer outros locais onde o sertão é bem duro, né? E sempre se fala na questão do Rio São Francisco para estar fazendo chegar água até essas pessoas também. Aqui, os estados que correspondem ao bioma Caatinga é o Piauí, o Ceará. Como falou, né, inicialmente, é um bioma que abrange bastante a região Nordeste. Então, ali Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Sergipe, Bahia. E um destaque que ele ainda faz uma faixa ali, né, localizada no norte de Minas Gerais. Um destaque também aqui para a Bahia, porque na Bahia, além do bioma da Caatinga, a gente vai ter uma faixa aí de Mata Atlântica e tem também mais uma faixa de bioma aí. A Bahia é bem diversificada. Aqui, como a gente pode ver, a gente pega aqui uma faixazinha também do bioma do Cerrado, uma grande parte do bioma da Caatinga, e a parte aqui, né, leste da Bahia, a gente consegue ter uma faixa que vai até bem próxima a Paraíba ali da Mata Atlântica também. Aqui, como dito, né, no início lá, essa área verde toda aqui é o bioma amazônico. Temos também as particularidades aqui, né, do Rio Grande do Sul, a parte mais sul aqui tem o bioma do Pampa, mas vamos falar isso na próxima aula. E aí vamos adentrar ali na questão quando formos falar ali sobre Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, vamos tá falando dessas outras regiões aí também, que é sempre a parte mais centro-oeste, né, do país, a região mais também voltada ainda para uma parte do Nordeste, parte do Norte. Tem ainda ali a parte do Cerrado bem forte também, né? Dentro do nosso país, dentro dos nossos biomas. Bom, o bioma Cerrado, né, que é considerado o segundo maior bioma do Brasil em extensão, ele abrange o estado do Maranhão, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Além disso, ocupa uma pequena área em outros 6 estados. Aí, destaque aqui novamente, né? A gente pode ver no mapa aqui, não sei se a seta do mouse aqui está conseguindo pegar, mas a gente pode pegar uma faixa aqui, ó, do norte da Bahia. Aí ele vai aqui, pega uma boa partezinha aqui, Minas Gerais praticamente toda aqui, né? E os outros estados como citados adiante aqui. O clima é tropical sazonal, com períodos de chuvas e secas. Já a sua vegetação é caracterizada por árvores de troncos retorcidos, gramíneas e arbustos.
Em geral, tem árvores de pequeno porte e esparsas. O Cerrado abrange os estados do Amapá, Maranhão, Piauí, Rondônia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas, São Paulo, Tocantins e Bahia. Localiza-se em 3 das maiores bacias hidrográficas da América do Sul, que é o Tocantins, Araguaia, o São Francisco e o Rio Prata, o que de certa forma também favorece a sua biodiversidade. O seu clima e sua vegetação, né, como dito antes, tropical sazonal, caracterizado, né, novamente ali por um clima quente, com períodos chuvosos e de seca. A sua vegetação, em sua maior parte, é semelhante à savana, com árvores baixas, esparsas, troncos retorcidos, folhas grossas e raízes longas, gramíneas e arbustos. Aqui tem as suas particularidades, né, que por ser muito extenso, dependendo da sua localização, ele apresenta mudanças no seu ecossistema, e nesse caso, os ecossistemas presentes, né, no bioma cerrado, eles podem ser classificados como cerradão, cerrado campestre, cerrado rupestre, típico, campo cerrado, campo limpo de cerrado e por aí adiante. E a sua flora e sua fauna, novamente ali, né, ela é considerada a maior savana do mundo em biodiversidade e compreende grande parte do território brasileiro, com uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, o cerrado e os ecossistemas que o compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo o habitat de muitas espécies de animais. Este é também um dos motivos deste bioma ser um dos mais afetados pelo tráfico de animais, e aí, novamente, a gente tem um problema muito grande com isso, por causa da relação com a extinção das espécies, né? Aí aqui temos os tipos de animais, né, da fauna, né, e da flora encontradas no Cerrado brasileiro, que vai de boia, cascavel, jararaca, lagarto, teiupa. Aqui na imagem a gente vê uma ariranha, aí papagaio, gaviões, tatupeba, cachorro do mato, macaco prego, guati, cateto, queixada, porco-espinho, capivara e tantas outras diversidades dentro dessa savana. A flora, né, com aproximadamente 10 mil espécies diferentes. A gente pode, né, destacar aí o babaçu, murici, mangaba, pequi, buriti, jerivá, o cajuzinho do cerrado, que é esse da imagem aqui, catuaba, indaiá, capim-flecha, as matas ciliares e tantas outras diversidades que temos, graças a Deus, no nosso país, que é de uma riqueza gigantesca e não tão explorada da forma que deveria ser, né? Não tão aproveitada de como deveria ser, na verdade. E também, muitas das vezes, por falta de políticas públicas, não são tão preservadas e conservadas, ou, sendo bem direto, né, protegidas como deveriam ser. A hidrografia do Cerrado, né, falando em termos de hidrografia, o Cerrado possui um grande potencial aquífero e faz contato com diferentes bacias hidrográficas. Inclusive, alguns estudiosos gostam de classificar esse bioma como o berço das águas, porque grande parte dos rios principais nascem no território do Cerrado. Por exemplo, de lá a gente tem o Rio São Francisco, também chamado de Velho Chico, né, que nasce na Serra da Canastra, que fica ali no Cerrado Mineiro, e aí uma dúvida que às vezes as pessoas pensam, né, que o Rio São Francisco nasce aqui no Nordeste. Não, ele vem do Cerrado Mineiro e sai cortando aqui, desaguando por todo o nosso Nordeste. Tem também o Rio Araguaia, que tem sua nascente na Serra de Caicó, que fica na porção central do país. E aqui a gente tem, né, uma particularidade, que das 12 redes hidrográficas mais importantes do Brasil, 8 estão envolvidas com este bioma, que é a Amazônica, Atlântico Norte, Nordeste, Atlântico Leste, Paraná e Paraguai, além das duas já citadas acima. Então, pessoal, nesse primeiro momento, a gente pode aprender um pouquinho aqui, né, sobre o Cerrado, sobre a Caatinga, seus climas, sua vegetação, o bioma, o, o bioma amazônico, né, que é o maior bioma que corta o nosso país,
E também o bioma amazônico, ele não corta apenas no nosso país, né? Ele vem de outros países também, aqui da América do Sul. Então, eu espero que nesse primeiro momento, esses 3 primeiros biomas, ele possa ter dado uma clareada, né? Tirar um pouco das dúvidas que a gente possa ter até aqui, né? Existir com relação à formação, qual é o nosso bioma. Os próximos 3 que vamos falar aqui posteriormente é o bioma da Mata Atlântica, do Pampa e do Pantanal. E aí tem aqui também, né, nossa costa marinha, que é banhando aqui pelo Oceano Atlântico. Vou tentar ver se a gente fala um pouquinho sobre isso aqui também, ver se adentra um pouquinho também na questão do que a gente encontra dentro dessa costa marítima aqui, quais são as espécies, né, que a gente encontra aqui de vida marinha e tudo mais, tá bom? Eu espero que vocês possam mais uma vez gostar dessa aula. Podem ir lá, podem comentar se quiserem, podem, se tiver algum tipo de dúvida, pode colocar lá nos comentários que, na medida do possível, a gente vai buscando esclarecer aí sanar, né, toda dúvida que possa existir aí, beleza? Mas no mais, estamos juntos, vamos lá, vamos até a próxima aula e que vocês possam ter uma semana abençoada. Um abraço, tchau, tchau.